Olá pessoal, tudo bem? Salve Maria, viva Cristo Rei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui. Hoje está eu e o nosso querido Santo Padre Nilton, né, Padre? Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei! E hoje a gente vai fazer aqui, né, Padre, um bate-bola, né, uma conversa, né, que é agradável muitas das nossas tertúlias, né, como a gente pode falar, de forma a também ajudá-los, né, fazer com que possamos crescer na fé e tudo mais, né. Enfim, é uma grande graça, né, nós podemos contar com sacerdotes, né, que são piedosos, né, que procuram buscar sempre conhecer a nossa doutrina e nos explicar da melhor forma. Amém? Amém. Então vamos lá. Padre, a questão que eu sei que muitas das vezes, às vezes as pessoas que estudam e se deparam têm dúvidas, é a questão das chamadas sementes do verbo, né? Que, por exemplo, os filhos de Noé, cada um foi para um lado e tal, e aquela história do dilúvio é mais ou menos a mesma, né, nas civilizações antigas e tudo mais. E aí a doutrina da igreja, né, de alguma forma incorpora, né, essas questões, mas as eleva, né? Como é que o senhor pode falar para nós sobre essa questão? Como é que é? Existe um paralelo bem interessante entre o primeiro livro do Gênesis e o prólogo de São João. O prólogo de São João é o primeiro capítulo do Evangelho de João. O primeiro capítulo do Gênesis, a cada dia da criação, aparece lá, Deus disse, faça-se a luz, Deus disse, né? Tem sempre um Deus disse. Agora, o prólogo de São João começa, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vai tecendo uma série de ditos, aquele é um hino cristológico, na verdade. Então, para João e sua comunidade, o Deus disse do Gênesis foi o próprio verbo que disse. Veja bem que João usa logos, traduzido por palavra, verbo, razão. Vamos dizer que a palavra criadora, o verbo criador, a razão criadora. Então a razão criadora, o sentido criador, o verbo criador disse, Deus disse, faça-se a luz. Se foi a razão, o verbo é a palavra criadora, quem disse, e tudo veio a existir, ex nihilo, quer dizer, do nada. Então, tudo foi criado, e em tudo que foi criado existe um sentido, uma direção. Nada foi criado, nada veio do caos, da desordem. Então, tudo veio de um ordenamento e possui um ordenamento. Então, esse é um primeiro elemento, quer dizer, existe aí uma semente que toda obra de arte traz em si traços do artista, seja que a pintou, que a esculpiu. E assim também foi com a criação. Na criação existem as sementes do verbo, os traços daquele que criou. Um segundo sentido, então a criação fala de Deus. Num segundo sentido, nós dizemos que o próprio verbo, a palavra criadora, prepara o ser humano para a plenitude. Então caminha no conhecimento da verdade. Então nós dizemos que nas muitas religiões existem também as sementes do verbo. Nos povos, nas religiões, são aquelas pequenas sementes da verdade que Deus semeou ali, que o verbo, a razão criadora, pelo qual o Pai e o Espírito Santo criaram as coisas, semeou ali, exatamente para conduzir o ser humano nesse caminho. Existe um Deus, e esse Deus quer estabelecer um diálogo, mas só estabelece um diálogo quando o verbo se faz carne e habita entre nós, porque Jesus é todo homem e todo Deus. Então, quando ele fala, quando ele age, é aquela mesma razão criadora que criou desde o princípio, só que encarnada. Então, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu da parte do Pai. Então, tem esses dois âmbitos, que é muito dito na teologia. Então, o próprio Senhor dá sinais, o próprio Senhor conduz à plenitude. Qual que é a plenitude de toda revelação? O Verbo encarnado, Cristo Jesus, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Então, as sementes do Verbo, elas não se bastam a si mesmas nas religiões, elas conduzem para um crescente. Por isso que os evangelhos terminam assim, mais ou menos assim, né? Ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, vai, avisa todos os povos que eu sou aquele que semeou aquela semente de verdade, que a verdade toda se encarnou e
vão e avisem a seus irmãos. Né? Ô padre, e partindo desse princípio das sementes do verbo, muito nos impressiona que a razão natural sempre busca os transcendentais do ser, né? Que é o bom, belo, né, e verdadeiro. E que, por vezes, nós vemos em muitas civilizações antigas certas coisas que para nós hoje é pecado. Por exemplo, o sacrifício de bebês, né? Mas aí, por óbvio, entra a questão, né, do pecado, obliterando a razão natural nessa busca pela verdade. Porém, nós vemos, por exemplo, que os gregos atingiram um certo ápice, tanto ético quanto, vamos dizer, epistemológico, né, nessa busca de quem é Deus e tudo mais, né, essa coisa do tipo. E aí também que entra a questão, né, nesse sentido, você poderia falar um pouquinho dessa história de como São Tomás, ele eleva a cultura, né, greco-latina e tudo, e incorpora dentro do catolicismo de forma à luz de Jesus, né? Interpretar o mundo, né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão também? É um paralelo interessante porque Deus escolheu um povo e desse povo conduziu até certo modo, e o primeiro toque mais forte da revelação divina a uma pessoa, dizer, foi Abraão, né? Considerado o pai da fé. Então Deus falou a Abraão. Isso por volta do século... por volta do ano de 1800 a.C., 2000 anos antes de Cristo. Mas de modo muito semelhante, enquanto Deus tocava de uma fé a Abraão, ele também já tocava nos germes ali aquele povo grego. Como que naquele instinto assim mais elevado, né? Qual que foi a origem das coisas, né? Qual que foi a origem, qual que é o fim? De onde veio tudo isso? Como que isso foi formado? Isso foi fantástico. Então o povo grego, depois os romanos, né? Depois deles, continuaram de certa forma. Então o povo grego se atentou para isso, a busca da verdade. A igreja diz que a própria luz natural da razão, que é possível com esforço chegar ao conhecimento de Deus, de que existe Deus, exatamente por causa das sementes e dos rastros que o artista deixou na sua arte, que tem a ver muito com os transcendentais mesmo, beleza, verdade, bondade. Mas então, de tal forma que a filosofia grega, a própria igreja assimilou dessa filosofia, porque de maneira extraordinária ela fala das coisas criadas e do próprio ser humano. Quer dizer, a expressão da verdade das coisas, das origens, né? Santo Tomás de Aquino, ele retoma a filosofia aristotélica e ela leva até um ponto interessantíssimo, justamente para falar das verdades, exatamente para falar das razões da nossa fé. Então aquele povo que de maneira mais excelente, o povo grego, né, da filosofia grega, fez esse exercício da razão natural buscando a verdade, se uniu à coluna da fé judaico-cristã, né, das próprias verdades reveladas. Então essa união foi muito fecunda, e são dois pilares do Ocidente, né? A filosofia grega, a fé judaico-cristã, só somando a isso a questão administrativa e de direito romano, né? Verdade. Agora mudando um pouquinho, padre, trouxe uma frase aqui do cardeal Sará, né? Agora aposentou, né? O que você achou da aposentadoria do cardeal Sará? Não gostei muito. Tomara que Deus levante outro a mesma magnitude que precisa desses homens, né? Gigantes que não cansam de lutar pela verdade, né? Amém. Ele fala uma coisa que eu creio que é urgente ao nosso tempo, né? Quando a liturgia está doente, toda a igreja está em perigo, porque a sua relação com Deus não só está enfraquecida, mas profundamente danificada, né? Então, assim, só para a gente fazer um paralelo, né? A gente sabe também que liturgia perfeita é só no céu, né? Sim. Mas também tem aquela questão que o fiel leigo, ele tem tanto o direito de receber e as ministrações de sacramentos da melhor forma, né? Também. E também tem aquela questão que a gente sabe que é dos padres, que não tem muito a ver, né?
não tá nem aí, muito influenciada, né, pelas ideologias modernas, pensamento moderno, e desacraliza aquilo que é mais sacro na igreja, que é a liturgia, né? Então, quais são os efeitos da liturgia e tudo mais? Aquela, mais que seja, né, o padre ali é o Walter Cristo e tudo mais, mas o quão bom uma liturgia bem feita gera frutos na vida do fiel, essas coisas assim e tudo mais. A própria palavra liturgia, ela veio do ambiente greco-romano, né? Leiton ergen. Ergen é um serviço, um trabalho. Leiton, que lembra o povo, é um serviço a favor do povo. É um serviço da parte de alguém em favor de outro alguém. A igreja assimilou essa palavra porque o próprio Verbo encarnado, vamos dizer, a ação de Jesus e do Espírito Santo, que são chamados dois consoladores, né? Quando Jesus fala em João, eu vos enviarei um outro consolador, quer dizer que ele é um deles. São as duas mãos do Pai, o Verbo e o Espírito. Então, o Filho, a liturgia é uma ação de Cristo. Uhum. É uma das definições mais curtas e mais simples a entender. Actionis Christi, ação de Cristo. É ele que age da parte do Pai em favor da humanidade. E é uma questão tão séria, um dizer antigo na igreja, lex orandi, lex credendi. A lei do orar é a lei do crer. Eu creio como eu oro como eu creio. E eu gosto de brincar muito, não sei se é a expressão correta, lex orandi, lex credendi, lex vitendi. A lei do orar, a lei do crer, a lei do viver. Eu gosto de julgar essas palavrinhas, fazer um joguinho, porque eu rezo e vivo como eu creio. Né? Eu creio e vivo da forma como eu rezo. Então a liturgia tem esse caráter sagrado. Isso que o cardeal citou aí é extraordinário. Por quê? A própria tradição apostólica, ela teve um fermento na liturgia. Porque as primeiras comunidades, elas celebravam, elas se reuniam para partir o pão e a palavra e o pão. Então é ali que foram sendo feitas as pregações no tempo antigo, não é como hoje não, sabe? Uhum. Não é só de efeito retórico, oratória, não, é pregação no sentido de ensinar. Uhum. A lei que o Espírito Santo tocava e explicando ao povo de Deus as palavras da Escritura. Então as Escrituras nasceram da tradição. E a tradição também, ela se fecundou em torno das Escrituras. Uhum. Na liturgia, nós estamos falando com Deus. Nós estamos conversando com Deus. Isso que o cardeal diz é interessante. Por exemplo, na missa. Na missa antiga, o rito extraordinário, o padre ficava de costas para o povo e a missa era rezada em latim. E eu confesso para vocês que eu era um dos que mais jovens criticava, não devia ser uma missa horrível, você não entendia nada, não participava de nada. O padre de costa, é o maior pouco caso, né? Uhum. Depois que eu fui estudar como padre, que eu fui entender, mas é interessante. Eu pensava que na missa, eu mais jovem, o padre tinha que falar com o povo. Mas só ainda é jovem. Não é jovem ainda, né? Um jovem assim. Mas então, olha só, até para nós padres é confuso. Veja bem, agora não é versum Deo, que é de costa para o povo, é versum populo. Mas nós continuamos falando com Deus. Você já prestou atenção nas orações da missa? Tem a hora que eu falo com o povo, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Corações ao alto, nossos corações em Deus, as preces, as respostas, tudo mais eu estou falando com o Pai. Na verdade, ó Pai, vós sois justo e santo. Só que, olhando para o povo, tem hora que a gente mesmo dá a impressão, eu estou falando com o povo, não, eu estou falando com Deus. Versum Deo, eu tinha uma certeza, uma clareza, e o povo também. O padre está falando com Deus em nosso nome. Uhum. Não é que ele é melhor do que nós, mas ele é escolhido no meio do povo para representar o povo. Uhum. Se a liturgia adoece, vai comigo. Se a liturgia adoece, a oração toda adoece. O que virou a missa? Eu falando para o povo ficar feliz, para o povo estar legal, para o povo gostar, sair de lá confortável, para ele comer bem, para ele ficar bem. E Deus? Não, Deus está aí. Automaticamente ele já está aí. Aí virou só uma ceia, uma mesa da partilha, onde nós partilhamos vida. Isso é lindo. Mas pode ser fazer fora da missa. Quer fazer isso? Uhum. Eu vou lá pro salão, meu filho, aí já pode fazer até um forró lá. Não tem problema. Mas na missa nós estamos falando com Deus. Uhum. Não que Deus seja triste. Olha, o Romano Guardini,
que durante muitos anos teve a cátedra da liturgia em Roma, ele chegou a um ponto de dizer assim, olha, eu vou resumir de uma maneira extraordinária. Liturgia são os filhos e filhas de Deus brincando com o Pai em Cristo Jesus. Aí eu assustava. Que raio de frase é essa? Mas ele dizia, olha, brincadeira para criança é uma coisa séria. Nós é que vimos como bobagem, mas a criança está ali, brincando de pai e mãe, como eu já brinquei muito com as minhas sobrinhas, e eu sou a mãe. Tá bom, ela era uma mãe brava. E ela, na hora que ela brincava de mim, ela era mãe mesmo. Então ele dizia assim, na nossa brincadeira com Deus é sério. É o Pai que se debruça sobre nós. Então, à medida que a liturgia, se ela se degrada, lex orandi, a lei do crer, lex credendi e até lex vitendi. Então, a lei do crer vai se transformando, a fé de uma fé mais profunda vai se tornando uma fé mais superficial, natural, desprovida do sobrenatural, a mística vai sendo jogada fora porque não necessita. Sim. E automaticamente as vidas vão sendo todas diferentes. Tudo posso, não existe pecado, não existe nada. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Vamos aproveitar a vida. Então foi precisa essa frase aí do Kardec. Isso acontece não só na missa, todos os sacramentos. Então é algo a se olhar. Eu, como padre, constantemente, antes de celebrar, por isso, gente, os padres não é chato. Antes da missa começar, a gente não fica muito batendo papo sacristia, porque eu estou me preparando para isso. Entende? Para quê? Para eu lembrar que a missa eu vou conversar com Deus. Em nome do povo. É uma oração. Então não é uma coisa para agradar o povo. Não é uma festa. E, ao mesmo tempo, onde que nós aprendemos isso? Sendo que ninguém está ensinando. Isso está na tradição apostólica, no Depositum Fidei, a Sagrada Escritura é a tradição. Né? E a liturgia também, padre, ela faz esse resgate também da filosofia grega, né? Que é a conciliação da criação, da criatura com o Criador. Né? E naquilo que nós não temos palavras para falar para Deus, a liturgia usa dos objetos sagrados, né? Sim. E simboliza ali uma realidade não só material, mas também espiritual. É interessante também que a liturgia ela sempre tenta atingir os 5 sentidos nossos, né? Sim. O ver, o ouvir, o falar, o sentir e o cheirar, né? É interessante essa questão, né, da liturgia. Para quem não sabe, ver, né? Você vai ver o padre, ver as coisas e tal, ouve a palavra, né? Você sente o clima, né? As coisas da igreja, as pessoas e tudo mais. Você cheira, né? Um incenso, o cheiro da igreja e come, né? Literalmente. Olha que coisa interessante. Aproveitando gosto. Esse gancho aí, por exemplo, vocês estão olhando para o padre. É uma expressão antiquíssima na igreja, in persona Christi. O padre está na pessoa de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que é o próprio Cristo que celebra, não sou eu. Eu sou o ministro, um instrumento através do qual acontece a graça. Mas é Cristo mesmo que celebra. Se eu disse para vocês que eu estou falando com o Pai, é o próprio Filho. Tem uma oração eucarística, eu não vou lembrar qual, que diz assim, Jesus Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Isso é fantástico. Sacerdote porque é Ele que é o sacerdote. O sacerdócio do bispo meu é uma ordem, ide, fazer isso em meu nome. O que ligais na terra será ligado no céu, mas em meu nome é Ele que é o sumo sacerdote. Ele é o altar e ao mesmo tempo é a vítima do sacrifício. Então é o filho se oferecendo ao Pai. Por isso que é ainda mais grande na hora da Eucaristia. E a liturgia toda é assim. Quem batiza? É o Cristo mesmo que batiza. Quem confere o crisma? É o bispo que está lá, mas está em persona Christi. Quem atende a confissão? É eu que vou estar na sua frente, mas é o próprio Cristo. Você já reparou como que é a fórmula da absolvição? Não é assim. Cristo te perdoe. Não. Eu te absolvo de teus pecados. Quem sou eu para ter poder para absolver? É Cristo que absolve. Então é algo assim... É importante isso, porque nós estamos muito na era da praxis, né, Diego? É importante isso não, não precisa desses trem, não. A minha ignorância é muito maior do que o conhecimento dos doutores. Cuidado.
que a razão de de o mundo estar manipulado e o Brasil tem uma esmagadora maioria de pobre é exatamente por causa disso. Porque está se pregando que não precisa se saber. A ignorância é só viver, colocar em prática, o resto se dane. Enquanto você faz isso, tem gente se aperfeiçoando e dominando. Hoje, quem educa? Televisão, videogame, celular. O grande educador dos lares hoje é um smartphone com internet, né? Verdade. E ainda tem a questão, né, padre, que o modo mais perfeito da gente viver é quanto mais a gente conhecer, né? E partir desse conhecimento e praticá-lo nas nossas vidas, né? E é um direito. É um direito, né? Então exerce o seu direito de conhecer, faz favor de não ficar pregando esse praxismo. Eu sou um cara prático. Ótimo. Você sabe o que está fazendo? Tem certeza que está fazendo? Tudo bem, então vai ser prático. Caso contrário, preste atenção. Verdade. Ô padre, e tem uma frase aqui que a gente está vendo muito. As pessoas falando que o Papa Francisco, né, não fala desses fechamentos e tudo mais, né, e tudo que ele quer, que até ele se submete, né, que esse negócio de igreja aberta é perigoso, né, que não sei o quê. Enfim, não vou entrar no mérito não. Mas agora, no dia 3 de fevereiro, padre, o Papa Francisco deu uma catequese e ele respondeu essa pergunta aqui, ó. É suficiente assistir missa online? Ou Cristo está em você e não em um sacramento? Como o padre acabou de falar. E olha o que o Papa Francisco nos responde, catequese do dia 3 de fevereiro de 2021. Você pode olhar lá e ver. Olha o que o Papa diz. Na história da Igreja, verificou-se repetidamente a tentação de praticar um cristianismo intimista, que não reconhece a importância espiritual dos ritos litúrgicos públicos. Muitas vezes, essa tendência reivindicou a presumível maior pureza de uma religiosidade que não dependesse de cerimônias exteriores, consideradas um fardo inútil ou prejudicial. Papa Francisco falou isso, catequese do dia 3 de fevereiro de 2021. Vão lá e vejam. Ele continua, né, uma catequese muito grande, muito bela. Aí ele fala: portanto, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos mistérios sagrados. Certo? A missa não pode ser somente ouvida. Também a expressão vou ouvir a missa não é correta. A missa não pode ser só ouvida como se fôssemos apenas espectadores de algo que escorre sem nos envolver. Que escorre sem nos envolver. Quando vamos à missa, rezar em comunidade, vou rezar com Cristo que está presente, mas padre, esta é uma ideia, um modo de dizer. Não. Alguém replicando ele, mas padre, essa é uma ideia, um modo de dizer. Ele diz, não é um modo de dizer. Cristo está presente na liturgia rezada com Cristo e ao teu lado. O Papa Francisco nos disse isso, sobre as fatídicas missas online. O senhor quer comentar alguma coisa? Sobre esses católicos purinhos que falam que vai rezar em casa, mas isso que nós sabemos que não reza, né, padre? Eu aproveito para um terço. Elencar alguns pontos. Primeiro, tome muito cuidado com a mídia, com as redes sociais. Olhe, pense, seja crítico, mas crítico no sentido positivo, tá? Porque eles pegam frases isoladas do Papa, discursos isolados, frases de efeito, jogam as bombas com outro contexto em cima, né? Por exemplo, agora há pouco eu vi uma frase assim: distribuir os bens aos pobres não é comunismo, é cristianismo autêntico, não é esse cristianismo estéril. Aí já pegaram esse trechinho e bombardearam um monte de gente. Eu falei assim, o discurso dele, a homilia toda dele, não foi sobre esse tema, não. Saiba ver a coisa toda, busque, pesquisa, criatura. Você tem internet aí? Já que você viu essa frasezinha, você dá conta de ir pesquisar. Deixa eu ver o discurso todo. Porque a mídia tendenciosa é mentirosa. Segunda coisa, existe a intenção de criar uma coisa nova, que não é uma coisa nova aqui no Brasil, é uma coisa antiga, é o próprio comunismo. Só que é óbvio, né, gente?
É óbvio que eles não vão usar essa palavra. Vocês estão loucos? A palavra já é queimada, isso é óbvio, né? Vai usar o quê? Lockdown, hein? Então, você tem que saber analisar as coisas. Por exemplo, as igrejas estão fechadas, mas nossos lares estão abertos. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Então isso basta. Próprio Diego leu ali do Papa, não basta. Porque a presença na Eucaristia não é só uma presença espiritual. Comunhão espiritual você pode fazer onde quiser, no momento que quiser, o dia todo se você quiser. Você pode falar e fazer uma presença de comunhão espiritual. A comunhão na hóstia, a comunhão presença da comunidade, no corpo dele, é diferente, é sagrado. É corpo, alma e divindade presente no pão. Acabamos de dizer, né? Mas existe uma intenção. Né? Diante de tanta tristeza, dor, desespero, querem criar um sistema político novo no Brasil. Por isso que está esse inferno aí, de luta. Agora, guarda uma coisa. Não confunda o comunismo, a comunhão bíblica. Os cristãos tinham tudo em comum. Tem até uma musiquinha, não tem? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que o dom de cada um se reparte com amor no dia a dia. Isso é uma coisa. Muitas vezes a igreja fala disso. Essa comunhão é uma consequência de uma vida cristã. Agora, o comunismo político é uma outra coisa. É uma outra coisa, que é complexíssimo. Mas, vamos dizer que onde ele passa tem sempre um banho de sangue, tem que ter alguém que obrigue. Então, o próprio céu já se pronunciou contra isso. A própria na figura de Nossa Senhora. Não deixe os erros da Rússia se espalhar. Espalhou. Então, nós devemos estar atentos. Tem muitas ideologias, não é mentira, não é teoria da conspiração, não. Tem mesmo. É fato. Analisa, escuta as falas, cuidado com frase isolada do Papa Francisco. Eu me lembro que no início do pontificado dele, eu estava no seminário ainda, como reitor, que eu escutei ele dizendo lá, cuidado para não fazer da igreja uma ONG, um partido político, um grupo qualquer, um grupo de pessoas que fez uma experiência com Cristo. E disse assim aos bispos e padres, assim aqui, esse ensino da doutrina, da tradição, isso é óbvio. Entendo o que ele disse, é óbvio na igreja. Então, você já tem essa missão de ensinar. Então, eu não preciso dizer tanto isso aqui. Eu vou concentrar e falar em algo que é necessário. Ele quer colocar tudo em prática, que cada cristão católico seja um cristão católico de fato, e não só de teoria. Agora, ele não julgou o corpo doutrinário fora, nem a tradição. E lá nos princípios do pontificado ele disse, cuide para que seja ensinado. Segundo, a questão do direito canônico rege a vida de nosso padre e dos leigos dentro da igreja. Nunca foi tão rigoroso dentro de Roma. Nunca foi tão rigoroso. Você escuta. Porque tem coisa que você escuta pela mídia aí. Eu escuto muito essas frases. Que bom, o Papa está devolvendo a igreja para o povo. A resposta é, quando que ela foi tirada? Quando que ela foi tirada do povo, gente? É porque alguns querem ser livres para viver certas coisas que sempre tiveram de promiscuidade. Muitos dizem que a igreja não tem que pregar moral, e a moral nunca vai deixar a igreja moral. Eu vejo muito falar de ética. Ética são os princípios. Você sabe o que fazer, vamos dizer. Moral você faz. Né? O que adianta nesse sentido de ser ético sem ser moral? Tá lá os médicos, policiais, todo mundo sabe o que fazer, mas faz ou não? Então é um convite, tá atento, tá? Olha aí, vê a notícia toda. Quando vier uma frasezinha do Papa, você olha lá, de onde que tirou mesmo? Eu vou ver tudo. Esse livro eu vou ler. Leia lá, você vai se surpreender. O Vaticano II, por exemplo, leia. Você pode se surpreender com o que está escrito lá. A intenção de João 23, quando pensou esse concílio, foi assim, olha, infelizmente, pelo nível, vamos traduzir, pelo nível de educação está péssimo. As escolas estão muito difíceis. Então as pessoas já não estão entendendo mais a linguagem que a igreja usava desde os tempos medievais. Então nós temos que pegar o mesmo conteúdo e transmitir de uma maneira que eles entendam. Em vez de usar as categorias só aristotélico-tomistas, mas sem perder o conteúdo e sem nivelar por baixo. É isso que ele queria.
Aí teve uma série de questões que eu não vou entrar no mérito aqui que pesaram, mas se você ler o concílio, você vai ver que muita coisa que está sendo dita em nome do concílio nem é do Concílio Vaticano II, não. Talvez de um terceiro, quarto ou quinto, né? Se vier. Mas do segundo não é. Uma história rápida para o povo, para a galera que está nos vendo entender. O que acontece? Muitos bispos, muitas pessoas foram para o concílio, né, padre? E não participavam das assembleias, mas davam entrevistas. Um exemplo que eu posso dar é Dom Helder Câmara, né? O famoso bispo comunista aqui do Brasil, ele foi para o concílio, mas ele não foi como cardeal, né? Ele foi, né, como, se eu não me engano, né, numa comitiva de uma comissão, mas ele não participou efetivamente das reuniões do concílio. E aí o povo perguntava, né, pro Dom Helder o que aconteceu, o que ia propor, por quê? Porque muitos deles lá, por exemplo, não falavam português ou não falavam outras línguas. E nisso daí Dom Helder foi o quê? Foi pautando a narrativa da mídia. Foi pautando que o que ia sair na grande mídia, né? E nisso, certas narrativas ficaram como se fossem verdades fundamentais do concílio, mas que de conciliar não tinha nada, só tinha a própria opinião de Dom Helder Câmara. Então, uma das coisas que aconteceu foi isso, né? De alguma forma, a igreja não se preocupou, né, em transmitir a mensagem, né, e tudo mais, nesse sentido, de forma correta. E aí, quando você pega, né, um bispo proeminente, né, padre e tudo, como Dom Helder Câmara foi, né, e tudo, né, de certa forma, então muitas vezes o que ele falava, de alguma forma, representava essa autenticidade do magistério da igreja, né? E aí que mora o perigo, por exemplo. Outra coisa também, que eu peguei aqui, padre, agora, sobre o versículo do padre falou, olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, para vocês entenderem como funcionava essa partilha. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam suas heranças ou casas, vendendo-as, traziam ao preço que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles depositavam por quê? Porque os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Era por isso. As pessoas davam dinheiro porque o Jesus, que era tão resplandecente na vida dos apóstolos, era tão maravilhoso, que as pessoas se rendiam a tal. Não é porque o padre é de certa linha política, é de certo movimento, é de certa, né, padre, é de certa, como se diz, comunidade tal, que as pessoas têm que dar ou têm que se mover para que ele, né, continue o apostolado dele. Não, o apostolado dele, né, o munus dele vai continuar, certo? E aí, Atos dos Apóstolos continua. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha, né? E aí, olha só, que eu quero trazer também para os senhores, o que aconteceu depois, né? Aconteceu depois que um homem mentiu para os apóstolos, né, Ananias, com Safira, sua mulher, e eles mentiram, né, padre, o valor da oferta, né? Eles falaram, por exemplo, não, vendi minha casa de 1.000 e depositei 500, né? E foi mais ou menos isso. Ele reteve parte do preço. E aí, Ananias, ouvindo isso, né, que é essa repreensão de Pedro, né, de São Pedro e tudo, Ananias morreu, né? E quem foi, como se diz, fazer o funeral dele foi Santo Estevão. E passou um tempo também, a mulher dele morreu, né? E aí, olha o que aconteceu depois, né? Houve a instituição de quem? Dos diáconos. Para quê? Para que essas coisas os apóstolos não ficassem tão preocupados. Eles ficassem preocupados no que apenas? Na pregação e no ensino da palavra. Ou seja, os bispos, né, padre? Na figura de São Pedro, instituíram os diáconos por conta disso. Para cuidar dessa coisa mais do serviço mesmo. Enquanto que a coisa mais, digamos, espiritual ficasse a cargo dos bispos e dos presbíteros que os acompanhavam. E a gente não vê depois da instituição dos diáconos que isso acontecia de fato. Tanto é que depois São Paulo, né, repreende as comunidades cristãs, que ele fala, vocês não estão dando a oferta como ela tem que dar, daí cada um conforme o Senhor propôs em seu coração, né? Ou seja,
A gente vê que essa própria, esse repartir essas coisas e tudo mais, não é que seja má em si, né, padre? Mas a questão é que há certos pressupostos para que isso aconteça. Por exemplo, a pessoa tem que ser muito virtuosa, gente. Ela não pode mentir como Ananias e Safira, né? Porque ela não vai estar mentindo diante dos homens, mas diante de Deus. Diante de Deus. E, infelizmente, o que mais nós vemos hoje é uma negação da virtude. A pessoa não precisa mais ser virtuosa, né, padre? Ela só precisa não fazer o mal. Tipo, não roubo, não quero a mulher do próximo e tal. Mas isso ainda não é ser virtuoso. Ser virtuoso é se parecer com o nosso Senhor, né? E nesse se parecer, né, a gente começa a se despojar das coisas, né? Então é mais ou menos isso. Não é que muitas vezes a gente ouve essa questão aí que, né, que tem que acabar com tudo mesmo, essas coisas, tudo mais. Não é assim. Tanto é que não é assim que, se não fosse tais pessoas no serviço e tudo mais, na diaconia ali, no diaconato, né, melhor dizendo, não se administraria tão bem os bens aos quais foram deixados aos pés dos apóstolos. De novo, as pessoas deixavam as coisas aos pés dos apóstolos, né, padre? Por quê? Por causa do testemunho e do ensino dos apóstolos. Não é por causa de uma pregação política, não é por causa de uma ideologia tal, não é por causa de uma causa social tal. Não, por causa da pregação e do ensino apostólico, do testemunho de Jesus. Era por isso que as pessoas deixavam lá. E é por isso que nós também damos a oferta. A gente não dá oferta para o padre, para o bispo. Não, a gente dá oferta para quem? Para o nosso Senhor, para Deus, de forma a mostrar esse despojamento interior em ações exteriores, né? E eu sei que muita gente já vai falar: vocês falam demais e que não sei o que, né, padre? Quero ver na prática o que vocês fazem. Eu faço um convite a vocês. Venham aqui e visitem o Centro Senhora da Luz, Rua Imaculada Conceição 64, e passem o dia aqui conosco e vejam o que a gente faz aqui de fato, né? Não saiba o que o que a mão direita, não saiba a mão esquerda o que faz a sua mão direita, né? Então, seja convidado, vem aqui, passa um dia conosco, né? A gente de falar, de tergiversar, né? De já julgar, né, padre? Porque julgar é feio, viu, gente? Não julgueis. E além de tudo isso, é um pequeno convite a você repensar isso. O comunismo, vamos dizer assim, nesse termo, não é bem a palavra, essa comunhão aí de vida apostólica é o mesmo comunismo político? Ou não? Nunca. Nunca. Então isso aí é guiado pelo coração, pelo próprio Deus. Eles dividiam os bens com alegria. Isso. As pessoas davam porque queriam, não porque eram obrigadas. Que os apóstolos estavam com a chibata na mão, divide ou morre. Se bem que eles fizessem isso, aqueles que trabalhavam produziam alguma coisa. E chegaria um ponto que se ia dividir todo em comum, ninguém ia ter mais nada e ia morrer todo mundo. É o que acontece por aí, né? Você vai dividir, tira dos que tem quanto que não tem. E quando os que tem não tiver? Aí acabou, hein? Então, assim, é de complicado. E, por fim, a pregação toda da igreja conduz para quê? O novo céu, a nova terra, uma terra sem males, como você quiser chamar. Só quando nosso Senhor Jesus Cristo tiver a sua segunda volta, quando acontecer a ressurreição dos mortos, o juízo final, aí sim. Até lá, nenhum sistema político, nada vai trazer um novo céu, a nova terra. Não é nós que vamos implantar isso aqui. Nós vamos cuidar um dos outros da melhor maneira possível. Tem que lembrar disso. Que é muito comum falar de uma escatologia histórica, temporal. Não foi isso que a igreja pregou. Não é? Colocam tudo a comum para que todos possam alcançar Deus. Justamente. E já vai um recado, né, padre? Já parecendo também uma indireta, mas não é. Lembre, gente, que no céu as ruas vão ser de ouro, tá bom? As casas de cristais, né, padre? Então, ou seja, né, vão ter muitos bens lá, né? Vamos cada um, né, ser esse bem-aventurado pobre de espírito, né? Que, como diz nosso Senhor, a eles é dado o reino dos céus. Amém? Amém. Então foi um bate-papo, né, padre? Espero que o povo tenha gostado. Amém. Convido você a deixar o seu like aí, comente aí, curta, compartilhe isso aí, faça isso chegar a mais pessoas. Não se esqueça de comprar a nossa rifa, pois assim você nos ajuda a adquirir a nossa casa-sede. Por exemplo, nós estamos aqui no estúdio da nossa casa-sede, gravando aqui para produzir um conteúdo de melhor qualidade. A gente adquirindo, né, padre? A gente tem a intenção de expandir os nossos trabalhos e também alavancar, dar uma reforçada a mais para a gente possa produzir, servir melhor a igreja de Deus, né, padre? Verdade. É isso, se torne um benfeitor, nos ajude de alguma forma, reze por nós, né? E estejam conosco sexta-feira também agora com a formação presencial do padre,
né, lá no Coral Dom Silvério. E acho que é isso, né? Isso. Então nos dá uma benção, então. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Luz e São José, Santa Ana e São Joaquim, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.